Povo de Deus, tudo bem? Um bom domingo, um feliz domingo para vocês, para a família, e que hoje, terceiro dia desse novo ano, possa ser aí um dia agradável para todos. Bem, continuando com o nosso pensamento, com o nosso estudo de ontem, que começamos com o capítulo 6, a partir do primeiro verso do livro de Isaías, chama a atenção um detalhe. Por que Isaías ele teve uma visão do trono de Deus justamente no dia da morte do rei Urias? Querido, para nós entendermos um pouco desse reinado de Urias, convido vocês a ler o livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do primeiro verso. São apenas 23 versículos e eu tenho certeza que vocês vão ter uma ideia geral, um panorama completo desse reinado chamado Reinado de Urias. Mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes, de uma forma bem resumida, desse reinado. O segundo livro de Crônicas nos oferece um esboço do reinado do rei, cuja morte é mencionada no livro de Isaías, capítulo 6. O capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, ela destaca amplamente a gloriosa carreira de Urias durante o seu reinado, que durou 52 anos, sobre Judá. Entre outras realizações e características notáveis, o currículo do rei inclui, primeiro, a habilidade como estrategista militar e a consequente expansão do seu território. No capítulo 26 de Crônicas, também fala sobre a formação de um exército bem equipado, a invenção de tecnologia militar e a prosperidade material em seu território. Trouxe ao rei gloriosa fama. Contudo, querido, o mesmo registro acrescenta um detalhe sombrio e pernicioso sobre a vida desse monarca. Sabe o que eu acho interessante na Bíblia Sagrada? Que ela não apresenta só coisas boas, de pessoas boas, mas a Bíblia Sagrada também apresenta alguns desafetos, algumas coisas erradas, alguns pecados, algumas atitudes de pessoas que não se comportaram à altura, justamente por quê? Porque as Escrituras Sagradas, irmãos, foi escrita de pecadores para pecadores. E aqui a palavra de Deus apresenta falha de um homem que estava distante de Deus, que encheu o seu coração de orgulho. E eu acredito que uma história como a história de Urias, ela se assemelha a muitas pessoas que vivem no nosso dia de hoje, pessoas que estão vendo esse vídeo, pessoas que precisam entender que as suas atitudes de orgulho, de arrogância, precisa ser analisada e precisa ser colocada na mão de Deus, para que Deus possa fazer uma transformação na vida dessas pessoas. Há um contraste marcante entre Urias e Isaías. Urias, querido, ele buscou a santidade com presunção, pelo motivo errado, orgulho. E, em vez disso, tornou-se ritualmente impuro, de modo que foi separado da santidade. Isaías, por sua vez, ele permitiu que a santidade de Deus o alcançasse. Olha o que nós lemos aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, o verso 5. O reconhecimento de Isaías, por ser uma pessoa impura, de lábios impuros. Ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Querido, enquanto Isaías reconhecia que ele não era digno de estar dentro do santuário, dentro do templo, e agiu com humildade, Urias, ele agiu com orgulho e com arrogância, achando que ele tinha todo o direito de entrar dentro do templo de Deus, sem autorização. O que isso nos diz? Que lição que nós podemos tirar dessa história de Urias e Isaías? Bem, aqui nós encontramos duas pessoas.
Duas pessoas totalmente diferentes. Uma buscando de Deus reconhecimento, perdão e graça e santificação. Outra agindo com arrogância, achando que não necessitava do perdão e da graça de Deus. Existe uma grande semelhança entre o corpo leproso de Urias e a condição moral do povo. Querido, não há nada são a não ser feridas, contusões e chagas apertas na vida de uma pessoa de pecado. Jamais um culto será aceito por Deus se esse culto for apresentado de uma forma orgulhosa e de uma forma arrogante. Nós que pregamos a palavra de Deus, que cantamos, que lideramos a igreja, que lideramos a palavra de Deus, nós precisamos continuamente nos colocar na mão de Deus e agir como o profeta Isaías agiu, reconhecendo que nossos lábios são impuros, que nós precisamos da graça e do amor de Deus constante na nossa vida. Querido, como tem sido nossos cultos de adoração a Deus? Como que nós temos prestado e como nós temos apresentado a palavra de Deus? Oxalá que nós possamos fazer uma reflexão nesse dia. E se existir um espírito de orgulho, um espírito de arrogância em nossa vida, que Deus possa nos purificar e nos tornarmos santos, assim como Ele fez com o profeta Isaías. Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem nos chamado para uma reconciliação e para uma consagração. Permita que as nossas palavras sejam palavras sensíveis, mas com verdade. Palavras que alcancem o coração de todos e que, ao atingir esses corações, possamos nos achegarmos e reconhecer a necessidade que temos desse Deus maravilhoso. Nos abençoe nesse dia, é o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom dia e um feliz domingo.